Olá a todos, eu sou Roberta Saba, sou secretária da Academia Brasileira de Neurologia. Hoje nós damos início ao primeiro podcast da academia. Estamos aqui com o presidente, Dr. Delson José da Silva, e com o vice-presidente, Dr. Fernando Sentes. É um prazer participar desse podcast com vocês. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito da Academia Brasileira de Neurologia. Eu gostaria de iniciar o nosso podcast perguntando ao Dr. Delson a respeito do principal objetivo da Academia Brasileira. Bom, obrigado, Roberta, por essa participação. Felicitar, né, a academia por esse momento de podermos estar aqui inaugurando mais esse serviço. A Academia Brasileira, deixar claro que ela é afiliada da Associação Médica Brasileira e, como federada e como associada, ela é representante nacional dos neurologistas e da neurologia em todo o país. Isso é de suma importância para dar sustentabilidade à profissão, à credibilidade. Então, nós hoje somos o representante, e a academia tem essa função como sociedade diante da comunidade, dos órgãos institucionais municipais, estaduais e federais, no sentido de dar as respostas e os projetos que realmente a comunidade anseia por isso em todos os seus sentidos, né, em todas as suas formas cabíveis. Nós temos percebido que, ano a ano, o número de membros da academia vem aumentando. Isso nos deixa muito felizes. Atualmente, quantos membros nós temos na academia? Atualmente, a academia ela tem 7.326 membros, sendo que desses, aqueles que são titulados e que fazem parte da academia, depois nós vamos comentar aqui durante o podcast sobre essa importância, 1.928 são titulares, efetivos 2.182 membros. E o importante, Roberto, é que nós temos outras representações dentro da academia. Por exemplo, a Liga de Acadêmicas, as ligas de todo o país, tem uma participação muito grande, que a gente chama dos discentes da academia, que é em torno de 1.607 associados, né? Os aspirantes, que são os residentes de todo o país, em torno de 807 representantes, né, que estão associados à academia, e tem mesmo os associados de outras profissões afins, né, o que a gente chama de filiadas, que prestam serviços neurológicos também, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ou mesmo outras especialidades médicas que têm alguma afinidade com a neurologia conosco, fazendo um total de mais ou menos 247 pessoas. Quer dizer, ela abrange com esses 7.000, mais de 7.000 membros, mostrando que foi um crescimento exponencial. Quando você pega nos últimos 10 anos, a academia mais que dobrou o seu tamanho. Isso é de extrema relevância, vez que isso fortalece a classe médica, né, de uma forma geral, e em especial a especialidade de neurologia. Pra você ter uma ideia, há uma perspectiva que tem no país todo entre 8.000 e 10.000 neurologistas. Quer dizer, nós já, tirando a parte que está aqui, nós já praticamente temos em torno de em torno de 5 a 6 mil neurologistas ou futuros neurologistas, não sabemos, envolvidos na academia através da sua filiação à academia. Isso é um dado muito importante, isso nos alegra e realmente temos que batalhar para isso. Realmente eu acho que é um número muito expressivo, né? Exato. De uma especialidade até que é uma especialidade menor em termos de números de médicos no Brasil, é um número muito expressivo e muito importante mesmo para esse É uma fortalecimento. coisa interessante que a própria AMB, desculpa, ela tem visto isso, e a participação nossa na AMB tem sido muito grande, né? Nesse sentido, que eu posso te explicar um pouco melhor, e você fica à vontade. Não, por favor, eu acho que seria importante a gente entender um pouco essa Com relação aos conexão. objetivos, né, da academia, né? Nós temos objetivo no ensino, né, e na pesquisa, nós estamos envolvidos nisso. Aliás, eu diria que desse eixo que a gente chama, que temos 3 eixos, né, é o eixo talvez o mais importante, no sentido de dar a total credibilidade às respostas nesse sentido à sociedade, né. E nós temos também frentes na defesa profissional. Nós sabemos que o país está vivendo um momento muito difícil, né,
na formação tanto do médico quanto de especialistas. Nós precisamos dar uma resposta nesse sentido, que nós vamos também abordar isso aqui nesse podcast, em relação às residências, à formação do neurologista e a sustentabilidade. Quando eu falo em sustentabilidade, que é um eixo, né, da defesa profissional, a sustentabilidade não é só financeira, que também a academia está extremamente saudável nesse momento. Ela consegue abranger tanto do ponto de vista estratégico, logístico, mas financeiramente nós estamos bem ancorados, né? Mas também tem a sustentabilidade, como eu disse antes, que é a credibilidade e os nossos valores. E a academia ela tem realmente buscado, dentro desses 3 aspectos, sabe, Roberta, fazer o melhor para os neurologistas, para a neurologia brasileira. Sem dúvida alguma. Doutor Sendes, a gente fala muito da prova do título, é algo que os nossos residentes se preocupam muito, porque é o passo seguinte após a residência, é um título importante. A academia, há muito tempo, está envolvida com isso. Eu já fui da comissão científica, a gente sabe a importância dessa prova. Qual que é o papel da academia relacionado à elaboração, à divulgação e a consistência dessa prova de título para os nossos residentes e para os nossos neurologistas? Sim. Oi, Roberta. Sim, isso é um papel fundamental, né, da academia, como já comentado pelo Delson. Essa é uma das áreas importantes da academia, que é validar, monitorar e fortalecer a formação de novos neurologistas. E nós sabemos que isso é feito através, principalmente, da residência médica, né? E a academia é a sociedade, como filiada à AMB, que tem, por lei, inclusive, né, o atributo de dar o título de especialista também aos novos neurologistas. Então, é muito importante esse acompanhamento, ou seja, a academia também presta um serviço de monitoramento dessa formação. Então, nós temos, por exemplo, a prova de título, que além da prova de título final, os neurologistas, em formação, os residentes, podem então prestar esses exames, né? E nós temos uma comissão muito bem estabelecida que elabora essa prova. É uma prova bastante, tanto a prova prática quanto teórica, são provas muito bem elaboradas, né, muito trabalhosas e feitas com bastante profissionalismo, né? Além disso, nós temos uma nova notícia que em fevereiro agora, dia 8 de fevereiro, nós tivemos o primeiro teste de progresso. Há uma pequena diferença entre, na verdade, uma diferença entre o teste de progresso e a prova de título de especialista, né? Era exatamente isso. Essa era a minha próxima pergunta, a respeito dessa nova prova que nós estamos propondo, que é esse teste de progresso, que são, na verdade, os residentes que vão prestar essa prova, que é uma maneira que a gente tem de avaliar um pouco melhor como é que está o ensino desses residentes nas diversas residências do Brasil. A academia tem um papel relevante nisso? Ela está envolvida com esse teste de progresso? Sim, o primeiro teste de progresso, né, foi realizado agora em dia 8 de fevereiro. Isso já foi um teste inicial. Isso vai evoluir para um teste de progresso bem estabelecido, mas essa primeira edição já foi muito bem sucedida, né? Nós tivemos um número expressivo de 980 inscritos, sendo que 830 residentes realizaram essa prova. Essa prova tem vários aspectos importantes. O primeiro deles é que é uma maneira da academia, como órgão representativo da neurologia no país, monitorar a qualidade de formação de cada um desses programas de residência, que nós sabemos que são muitos. A outra maneira de monitorar isso é visitando esses serviços, mas o número de programas é tão grande que isso é praticamente
inviável do ponto de vista prático de ter essa avaliação permanente e constante. A prova de progresso, ela avalia a qualidade do treinamento que os residentes estão recebendo. Isso é importante em dois aspectos. Nós estamos, ao mesmo tempo, avaliando o programa em si, se ele está bem estruturado, e o próprio residente vai ter um feedback em relação à sua formação. Ele está sendo bem formado em comparação com os outros residentes em outros locais do país, e eles vão ter esse retorno, e eu acho que isso é super importante para os próprios residentes cobrarem de seus programas melhorias, né, que possam ocorrer, e isso vai ser refletido nessa prova. Então, eu quero chamar a atenção para os residentes, porque muitos vieram perguntar por que esse teste, para que ele serve, e ele é fundamental para qualificar os programas de residência, e ninguém quer ficar para trás. Então, o programa que tiver um desempenho menor vai tentar melhorar para poder estar dentro ou acima da média nacional, e eu acho que isso é uma maneira muito dinâmica e eficaz de ajudar nessa qualificação. Na verdade, é uma forma que a gente tem de deixar homogêneo o ensino, mas num nível elevado para a gente poder formar bons neurologistas, né? Exatamente. Então, acho que ao longo do tempo essa prova ela vai nos dar vários dados a respeito disso. Não é, na verdade, acho que é importante a gente até deixar, porque alguns residentes perguntavam, é uma punição, agora é mais uma prova que eu vou ter que fazer? De forma alguma. É uma forma que eu acho que a gente tem de conhecer melhor como é que esse ensino está vindo de cada residência, né? Então, isso é muito importante. O Fernando falou, ela vai dar um norte, né? Orientar, e essas visitas, por exemplo, elas podem ser requisitadas pelo serviço, às vezes é importante, então, deixar essa mensagem também, porque, na verdade, são muitos serviços, né? Como o Dr. Fernando falou. Então, tem uma visita impulsionada pela própria residência. E eu acho que é muito importante ter um programa de residência bem estabelecido, com ensino de alto nível, porque de lá você sai formado como neurologista e muitas vezes ainda não tem uma formação adequada. Isso, infelizmente, no passado aconteceu. Algumas residências acabaram até sendo fechadas por conta disso, e eu acho que a gente tem que, através dessa prova, através da vigilância dos próprios residentes, ter programas de residência de nível elevado em termos de ensino. Acho que isso é muito importante. Eu só queria trazer mais 2 pontos nesse aspecto. O primeiro é que esse teste de progresso acaba ajudando o próprio residente a se preparar para a prova de título, né? Ele vai ver onde ele está mais, digamos, bem formado e quais as áreas ele tem pontos fracos, por exemplo, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora, mesmo para serviços de residência que são bem estabelecidos, né, a gente sabe que muitas vezes no dia a dia a gente vai fazendo as mesmas coisas e acaba perdendo a noção do conjunto e do contexto de um modo geral. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos um olhar de fora para dentro, para que nós possamos calibrar, né? Às vezes é uma área que está menos, digamos, estimulada. Isso é uma área de conforto, né? A área de conforto em ensino, né? Em profissionalização é muito perigosa, né? Sem dúvida. A gente precisa sempre estar atrás, por isso que nós temos congressos que vamos discutir depois, né? Em outro momento, mas assim, nós temos que estar constantemente aprimorando esses aspectos de formação, de atualização e tudo mais. Muito obrigada, eu agradeço muito a informação de vocês, a dedicação de vocês em relação à academia. A gente sabe o trabalho árduo que é, e haverão outros podcasts, vamos aguardá-los, e muito obrigada pela participação. Queria deixar uma mensagem, neurologistas do país, né? Filie-se à academia, venham ficar conosco, realmente tem vários programas, vocês vão ver ao longo dos outros podcasts que nós temos vários, a gente fala produtos, mas vários recursos, né, para ajudar.
Então eu convoco que todos venham ficar junto conosco aqui na academia, vale a pena. Obrigado. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado.